Oi, pessoal. Continuamos nesse vídeo a leitura do livro de Neemias, capítulo 7 e 8. Peguem sua Bíblia e mãos à obra. Acompanhem com a leitura. Sucedeu que, depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, líder da fortaleza, sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço, e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito o seguinte: estes são os filhos da província, que subiram do cativeiro dos exilados, que transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mordecai, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neom e Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Benui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgad, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Assum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeon, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat-Jearim, Quefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adir e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Subai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gá, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda,
os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Paseá, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císara, os filhos de Tamá, os filhos de Nisiá, os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Dacom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete-Aslebaim, os filhos de Amon, todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Telefone e Melá, e Telefone e Arsa, Querube, Adom, Imer, porém não puderam provar que a casa de seus pais e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Ebaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro nos livros genealógicos, porém não se achou. Então, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se apresentasse o sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720. E uma parte dos chefes dos pais contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro, em ouro, 1.000 dracmas, 50 bacias, e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes dos pais contribuíram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 dracmas, e em prata, 2.200 libras. E o que deu o restante do povo foi, em ouro, 20.000 dracmas, e em prata, 2.000 libras, e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo, e todo Israel nas suas cidades. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maséias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças, e adoraram ao Senhor, com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maséias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando, e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis, nem choreis. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força.
E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. E no dia seguinte ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, isto para tentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa, no 7º mês. Assim publicaram, e fizeram passar pregão por todas as suas cidades, e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte, e trazei ramos de oliveiras, e ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e os trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas, e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Jesua, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. E, de dia em dia, Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia, houve uma assembléia solene, segundo o rito. No capítulo 7, vimos que Neemias começa uma reforma social na cidade, se preocupando com a segurança e o desenvolvimento. Após a colocação das portas, são escolhidos os porteiros, os cantores e os levitas. Hanani, seu irmão, é colocado como líder da fortaleza, por demonstrar forte temor a Deus, juntamente com outro chamado Ananias. Você encontra essas passagens no capítulo 7, versículo 1 ao 2. Iniciou um controle do fluxo de visitantes na cidade, onde as portas eram abertas mais tarde e logo fechadas, sob a constante vigilância dos guardas. Isso você verá no capítulo 7, versículo 3. Havia muito espaço na cidade, porém poucos moradores, e edificações não acabadas. Por isso Deus coloca no coração de Neemias para registrar as genealogias do povo, na qual, encontrando os livros dos que subiram primeiro do exílio da Babilônia, e todos são narrados e contados no capítulo 7, do versículo 4 ao versículo 69. Essa leitura trouxe alguns transtornos aos moradores, pois nem todos puderam provar que sua linhagem era de Israel, como é o caso de Tel-Melá, Tel-Hassá, Querube, Odom, isso você encontra no capítulo 7, versículo 61. Os sacerdotes, filhos de Abaias, filhos de Cós e filhos de Barzilai, foram excluídos das suas funções devido ao seu nome não ser encontrado no livro da genealogia. Isso você vê no capítulo 7, versículo 63 ao 64. Em uma visão espiritual, essa situação do nome não ser encontrado no livro nos reporta uma passagem bíblica do livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Dei uma lida depois e faço esse paralelo. Houve grande contribuição de ouro, prata, dracma, libras, bacias e vestes sacerdotais por parte dos nobres. Habitaram os sacerdotes, levitas, porteiros e cantores, alguns do povo, servidores do templo e todo o Israel em suas cidades. Isso você vai encontrar no capítulo 7, versículos 70 ao 73. Passando ao capítulo 8, Esdras, o escriba, reúne a congregação na praça para ouvir as palavras da lei, que Deus ordenou a Moisés. Ao ler, o povo se põe de pé. Também é relatado os que acompanhavam a leitura junto a Esdras, e até um púlpito de madeira construído para esse fim. Você encontra isso no capítulo 8, versículo 1 a 8. O povo se comoveu ouvindo as palavras de Deus. Porém, como aquele dia foi consagrado ao Senhor, orientaram o povo para não chorar,
pois a alegria do Senhor é a nossa força. Todos comemoram, beberam, compartilharam os mantimentos e se alegraram. A passagem está no capítulo 8, versículo de 9 ao 12. Atentando para o livro da lei, o povo fez pregão para recolher material na construção de cabanas, em obediência às ordens do Senhor, que diz: os filhos de Israel habitem em cabanas, nas solenidades das festas no 7º mês, e assim o povo fez e se alegrou. Durante todos os 7 dias a palavra foi lida, e no 8º houve outra assembleia. Isso você verá no capítulo 8, versículo 14 ao 18. Terminamos aqui mais uma passagem do livro de Neemias, capítulo 7 e 8. Espero que vocês tenham gostado. Releiam novamente esses 2 capítulos e deixem seus comentários. Agradeço a participação de todos. Muito obrigado e até uma próxima.